Olá, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez a esta live do TV Galáctica e meus agradecimentos sempre a Karen Rodrigues, ao Wagner Durim por esta oportunidade, por este espaço e principalmente a vocês que aí estão nos assistindo, nos prestigiando, sempre atentos a esses temas tão polêmicos, tão importantes e que, na verdade, são para instigar e estimular um estudo, a pesquisa e, principalmente, uma vivência dentro desses campos relevantes à evolução do ser humano, a busca do que é realmente mais consistente, pois o tempo todo estamos aprendendo, ninguém detém toda a verdade, a certeza das informações, isso é uma descoberta puramente pessoal, do seu coração, da sua mente, do seu ser integral, a respeito desses e de outros assuntos correlatos ao que chamamos de ocultismo e espiritualidade, a face oculta das religiões, e etc. e tal. E a própria ciência verdadeira, cósmica, universal, principalmente no que se refere à própria natureza e à natureza do ser humano, uma vez que temos dentro de nós todo o universo. E dentro dessa questão, obviamente, a busca ela não para. E, na verdade, nesse momento em que estamos, a necessidade do agir, do realizar, do fazer, do arregaçar as mangas, é tão ou mais importante do que a própria busca, uma vez que o aprendizado ele sempre ocorre de uma forma ou de outra. E muita gente fala muita bobagem, principalmente pela internet, a respeito de assuntos sérios, mas se isso faz bem para o outro de uma forma ou de outra, está valendo. Se isso faz de alguém uma pessoa melhor, que auxilie ou procure auxiliar, principalmente a si mesmo e ao próximo, está valendo, porque da verdade ninguém escapa. Como Buda falava, só existem 3 coisas certas, né, que acontecem, que não podem mudar. O Sol, o aparecer do Sol, a Lua e a verdade. Agora, a verdade de cada um vai se somar à verdade universal, uma vez que todos temos uma parcela, uma faceta da verdade, está tudo dentro de nós e estamos redescobrindo esse processo, muitas vezes por caminhos não só teóricos, como práticos, simples, maduros, bonitos, como também, e principalmente já há muito tempo, por caminhos tortuosos, com curvas, pedras, inclinações, torturas pessoais que nos são infligidos, mas são infligidos porque nós nos permitimos. Então, em algum momento do seu processo evolutivo, nesta ou em outra vida, a pessoa vai notar que ou estava no caminho errado, ou que aquelas informações, aquele conhecimento que ela insiste em passar e não são totalmente corretos na sua verdadeira acepção natural, não estão dentro do que realmente são, e a pessoa começa a ter acesso a algo cada vez mais próximo da realidade cósmica, universal. Isso, obviamente, demanda tempo, e por estarmos em final de Kali Yuga, nós temos tantos arautos do conhecimento, do apocalipse, que, enfim, cada um no seu caminho de busca, de aprendizado, faz parte do processo. Então, todos nós, sem exceção, encarnados num planeta como esse, estamos todos, obviamente, aprendendo e muito, uma vez que o nível evolutivo da humanidade, devido à queda, e pelo próprio nome se diz, decaiu sobremaneira,
e estamos agora num processo de recuperação dessa questão. É colocado em outros ramos de conhecimento o processo de regeneração futura do planeta Terra, uma vez que a Terra se encontra, a Terra é um planeta, pelo termo que se diz de expiação. Em verdade, pelo estudo profundo da origem e do desenvolvimento da humanidade, principalmente a partir de esferas não só superiores como de fora deste planeta, tivemos grandes momentos em que a Terra não era um planeta de expiação. A Terra ela não era um planeta de resgate kármico. Não gosto muito dessa palavra resgate. Mas, enfim, e não necessitava, uma regeneração. Uma vez que no Satya Yuga, na Era de Ouro, existia o acesso direto à divindade e não existia a necessidade de segredos, de conhecimento oculto, esotérico, secreto, hermético, uma vez que tudo era livre para a humanidade em tempos remotos, pré-Atlantes e Atlantes, em que o homem tinha essa natureza e as almas, naquele tempo, obedecendo ao cronograma evolutivo natural, eram preparadas para estar em contato com o conhecimento superior, sem necessidade de subterfúgios. E uma vez, a partir da queda da humanidade, quando esta mesma escolhe outros caminhos de prioridade, principalmente materiais, transformando o que é cotidiano em tradição, com o tempo, transformando o que é ciência em tradição, com o tempo, e com o tempo transformando tradição em mito, em lenda, em folclore, houve a necessidade, obviamente, de ocultar determinados conhecimentos, onde a maior parte deles, em verdade, está oculto ainda. Nós não estamos preparados para absorver, assimilar e executar a totalidade dos conhecimentos que a humanidade já deteve e que são da humanidade. Como eu venho falando, não só eu, em outras lives, não só eu, mas muitos estudiosos, ocultistas, iniciados, enfim. E dentro desse universo, temos o tema de hoje, que corrobora com os temas já tratados aqui e muitos outros que ainda virão, que é os elementais, o reino dos deuses. Escolhi esse título devido, não quero fazer propaganda aqui, mas já falando, é um livro excelente, que tem o mesmo nome, o mesmo título. Reino dos deuses, devas elementais. Devas, ou deva, um nome de origem sânscrita, associado a deuses, a divindades. Não que os elementais sejam deuses, ao contrário, eles nos veem como deuses. Porque dentro do aspecto natural, dentro da evolução natural das coisas, o princípio cósmico prevalece. As, vamos dizer, leis cósmicas, a lei do Dharma, prevalecem. O cosmos não é bagunça. A natureza não é bagunça. Hierarquia cósmica e evolutiva natural é respeitada. Então, os elementais da natureza, na verdade, eles nos olham como se fôssemos deuses para eles, pois estamos a um passo evolutivo bem diferenciado à frente, não só deles, como de outros reinos da natureza, que estão na nossa linha direta e a linha elemental paralela. Reinos mineral, vegetal, animal, hominal. Nós somos os irmãos mais velhos desse pessoal todo, dessa galera toda.
Tanto é que o grande ocultista, o grande iniciado, ou o grande mago, ou aquele que conhece as leis naturais, as domina e manipula, obviamente, a base disso tudo é a integração e a interação consciencial com os reinos da natureza. E o que forma os reinos da natureza no universo inteiro? A estrutura, inclusive, da malha e geometria sagrada do universo inteiro. Estátuas. Que é um tema polêmico, é um tema complicado de se transmitir e de assimilar. Exige um processo de vivência e também iniciática para isso. Né? Eu falo tanto em processo iniciático que a próxima live vai ser sobre iniciação. Tá? Então, vamos deixar esse ponto de lado, uma vez que eu vou falar só sobre isso na próxima. Enfim, é a manipulação dos estátuas. E o que são estátuas? É o princípio ativo do universo todo, do funcionamento do universo. Falo até em universo material. Porque se observarmos num conceito diferenciado do que a maioria coloca, né, tudo é energia e tudo é matéria, uma vez que matéria é energia condensada. E energia sob diversas ou diferenciadas frequências vibracionais vai, obviamente, resultar em estruturas de matéria diferenciadas. Plano astral é matéria, plano mental é matéria, plano búdico, planos superiores, são planos materiais compostos de energia sutilíssima de uma frequência muito alta. E qual a estrutura disso? São estátuas. O tato, em resumo, é claro que é muito mais que isso, evidentemente, é um assunto para lá de esotérico. Os estátuas são o princípio ativo da natureza, o princípio ativo dos elementos. Então, quem conhece o tátua conhece a interação com os elementos: fogo, terra, ar, água, éter. 5 tátuas básicos e mais 2 de frequência muito superior, que o ser humano não consegue alcançar, não consegue trabalhar. A maioria nem sabe o que é tátua, que existe tátua, quanto mais os 5 dos 5 elementos e os 2 superiores. A nível de anjo, arcanjo para cima. Né? Bom, então os tátuas estruturam fogo, terra, ar e água. E não necessariamente dentro do que se observa dos 4 elementos no nosso meio material, físico. A terra como terra, o fogo como uma chama, uma brasa, a água como a água propriamente dita que a gente vê, ou da chuva, ou da cachoeira, ou do mar. O ar são princípios, o Akash do éter, são princípios, na verdade, muito mais sublimes do que a expressão material dos elementos da natureza. Então, em outros planos, ou, na verdade, estados de consciência superior, realidades existenciais fora do plano físico, numa frequência superior, o princípio relativo aos elementos da natureza vai estar sempre presente. E como nós somos uma expressão do universo, temos o universo dentro de nós, temos os tátuas e os elementos da natureza dentro de nós. O que é o elemento terra? São os ossos? São o corpo físico somente? Não. É o princípio de solidificação, de construção, de materialização das coisas. O fogo, o princípio ígneo, que faz o coração bater, que provoca o nosso metabolismo, é o Agni. O ar é o pensamento, são as ideias, e daí para cima, a água são os fluidos, não só o fluido físico propriamente dito, mas tudo relativo, principalmente ao plano astral e planos superiores, quando você transforma uma emoção passional
e egóica em um sentimento altruísta, e além de outros parâmetros que, por enquanto, não cabem aqui, mas que envolvem os elementos da natureza. E esses elementos da natureza, nesses reinos específicos, têm, obviamente, o seu reino evolutivo de vida, de manifestação de vida própria, que estrutura a parte evolutiva dos próprios elementos, que são os reinos elementais, os seres elementais da natureza, os seres elementais que, obviamente, cuidam, por exemplo, no plano físico e em outros planos, da estrutura da Terra, do planeta, das cavernas, dos campos, das rochas, das montanhas, do solo, seja ele arável ou não, mantendo isso vivo. O solo ele tem que estar vivo. Uma montanha tem aura, uma cordilheira de montanhas tem um Mahadeva, Maha em sânscrito, grande, Deva, divindade, Mahadeva, grande divindade que coordena o processo evolutivo e toma conta de uma cordilheira inteira. Assim como o Mahadeva de uma floresta, um Deva da montanha, um Deva de uma árvore, que já é um elemental numa evolução de alto grau. E dentro deste exemplo, nós temos os chamados gnomos. O gnomo da caverna, que é diferente do gnomo da montanha, que é diferente do gnomo da floresta, que é diferente do elfo da grama, que é um outro tipo de gnomo. E assim, sucessivamente, dentro do elemento terra, dentro do Tattva Prithvi. E estão ao nosso redor a todo momento. E não vem com essa historinha idiota, ridícula, imbecil, não. Eu acredito em gnomos, que não é assim, isso é um assunto sério, seríssimo. É a base, por exemplo, da ciência mágica, que é ciência. Entender, interagir, como eu falei, com os elementos, os elementais, que são seres inconscientes, inconsequentes. São seres que, obviamente, podem ficar ao comando daquele que sabe manipular isso. Obviamente, seres que vão estar dentro desse processo, responder a esse processo, melhor dizendo, quanto mais sutil, quanto mais elevado e mais nobre for a vibração de vontade e de pensamento daquele que domina essa ciência e essa arte. E isso vale para todos os elementais. Falamos agora rapidamente dos elementais da Terra, os gnomos, o elemento terra, elemento água. Nós temos o culto antigo, mítico. Lembra quando eu falei da sabedoria que vira ciência, que vira mito, que vira lenda, que vira folclore, vindo de uma tradição que era ciência? Os seres mitológicos, será que as civilizações antigas tinham seus seres mitológicos em seus panteões mitológicos apenas como objetos, como figuras alegóricas, simbólicas? A partir do imaginário daquelas civilizações? Será que era realmente isso? E isso não é uma memória ancestral de tempos mais remotos? Onde, obviamente, as escolas secretas, as escolas de mistério, que ainda sobrevivem e que detêm o conhecimento, como eu falei, na maior parte que a humanidade ainda nem desconfia que existe, dessas e de muitas outras coisas, que estão ainda ocultas, herméticas, a verdadeira ciência,
Será que isso aí não era só subjetivo? Num passado remoto não era objetivo? Então, por exemplo, o que os antigos gregos falavam sobre as sereias, que está, por exemplo, no mito, entre aspas, dos orixás, a cultura afro. Vivemos no candomblé, por exemplo, figuras relativas a todos os elementais dentro do universo da cultura afro, que é apenas um exemplo de outras culturas também antigas e suas respectivas tradições espirituais, espiritualistas, religiosas, etc. Né? Como a sereia, voltando, a Iara, dos índios brasileiros, que são, na verdade, elementais da água, ondinas e suas respectivas hierarquias, como o elemento terra e os elementais da terra também têm. As ondinas do mar, as nereidas, as sereias, as iaras ou ondinas da cachoeira, dos rios, ou seja, os devas, os elementais, os devas, os mahadevas da natureza que lidam, obviamente, com a ativação da vida na água. A água tem vida, terra tem vida, fogo tem vida, ar tem vida, éter tem vida. Se a terra não tivesse vida, uma montanha não teria aura. Tem muita gente que já observa aura de montanha. Se não tivesse vida, nenhuma terra seria arável. A terra produz. E a terra, como planeta, é um ser vivo. A água, ela é viva. Deixa um copo de água parado há muito tempo no seu ambiente, vai criar bolinha. Por que vai criar bolinha? Porque a água tem um poder enorme de absorver energia. Quando você impregna aquela água, como já falei aqui em lives anteriores, de um som, de uma ideia, de uma conotação positiva, de alta frequência, a água fica impregnada. E no inverso também, do outro lado também. Aquela água pode, numa alta frequência, ser bem utilizada, ou pode não prestar mais, ou simplesmente você deixar a água encostada ali, ela vai perder aquele teor ativo. Então, na natureza, nós vemos a água viva, a água ativa. O que um bom banho de mar ou um bom banho de cachoeira, para quem sabe aproveitar, não faz? Com você e seus corpos, seus chakras, seu duplo etérico, sua aura, sua cabeça. Tá? O ar das ideias, dos pensamentos, da rapidez das coisas, o vento que sopra trazendo e levando. O que mantém isso ativo? Vocês acham que um tornado ele surge só por diferença de pressão? O que origina essa diferença de pressão entre ar frio e ar quente, que faz que o ar tenha movimento e etc. e tal? Mantém ele ativo. E isso está dentro, repito, das culturas antigas e algumas ainda atuais. Os elementais do ar, os silfos, as sílfides, as fadas. Aí eu vi uma fadinha, se você tem pureza de coração e uma mente, uma frequência mais alta, você vai ver. E, obviamente, esses seres elementais estão mais dentro do ambiente natural, porque as grandes cidades são como cânceres para o planeta. Estão já contaminadas com uma energia de baixa frequência, extrema. Quem vai para um lugar longe disso, mais para o interior, mais perto da natureza, já experimenta uma diferença de frequência muito grande. Vê um céu diferente. O aroma do ambiente é diferente. E você, cada vez mais integrado a essas frequências, vai se integrando justamente mais à natureza e a esses reinos, até você aprender a trazer isso para dentro de você e para dentro da sua casa e para o entorno de onde você vive, mesmo na cidade grande, mesmo no meio da bagunça. Porque vamos fazer um exercício, vamos falar sobre um dos exercícios de aumento de frequência e que, a meu ver,
não só meu, mas de muitos, necessário criar-se um hábito em cima dele, porque sem meditação, nada feito. E meditar não é sentar, respirar, entoar o mantra Om, ou esvaziar a cabeça, ou nada que o valha. Meditar é um clique que você dá dentro de você quando entra em estado alterado de consciência a partir de um condicionamento próprio, principalmente respiratório e de quietude da mente. Você começa a interagir melhor com você mesmo e com o resto. Então, por que eu citei isso? Porque, obviamente, cria uma frequência mais alta em que você tem mais condições de, obviamente, transformar, como eu já disse antes, o seu entorno numa era de ouro, o seu interior numa era de ouro. E você vai interagir melhor com os reinos da natureza. E faz parte do seu processo evolutivo essa questão. Até chegar a um ponto que você pode ter um domínio sobre isso. Como alguns, 10% do que o pessoal se diz xamã, que hoje em dia muita gente é xamã, mas menos de 10% sabe fazer isso. Sabe realmente controlar a natureza, controlar os elementais, e você só faz isso quando você tem ou muito conhecimento e muita vivência em cima desse conhecimento, principalmente com atitudes nobres, com ideais nobres. Fora disso, você tem que ter um poder e um conhecimento de várias encarnações e manipular essa energia através de muita prática. E, felizmente ou infelizmente, a energia não tem sexo. Agora é de quem manipular isso por outro lado. O universo é um bate-volta constante. Sexta lei do Caibalion, sexta lei de Hermes Trismegisto, lei de causa e efeito. A lei do retorno existe, é implacável. Então, dentro desse processo, nós temos também o fogo, as salamandras. Existem vários tipos de salamandras. Às vezes, quando aquela brasa, principalmente oriunda de queima de galhos, de alimento vegetal, ela apita, é justamente da expansão pelo calor, e em alguns momentos, a salamandra se manifestando. Tem muita gente que, obviamente, dentro do seu direito, não acredita nessas coisas, até acontecer com ele. E mesmo assim, aliás, como Nietzsche já dizia, né, tem muita gente que prefere viajar na sua fantasia do que encarar o que é real, que é verdadeiro, porque traz um falso aconchego ao coração e dá menos trabalho. Mas estamos em época de aflorarem certas coisas. Você vê que hoje nada fica, ou melhor dizendo, dificilmente algo fica, e vai ficar mais difícil ainda, ficar algo por debaixo dos panos, falando no popular. Tudo que é abafado, escondido, de uma forma cada vez mais acelerada, está sendo exposta. E, obviamente, cada um, a partir daí, faz a sua escolha. Ou reafirma, de uma forma positiva ou não, suas escolhas. Eu falo isso porque a interação com a natureza e com esses reinos, ela ocorre independente do conhecimento de muitos, da sensibilidade de muitos, e até mesmo da vontade de muitos, porque isso interage conosco o tempo todo. Dentro de nós, como temos os elementos da natureza em nossa constituição física e extrafísica, isso, obviamente, extrapola
tá? A questão consciencial no processo, uma vez que, pelos elementos que nós somos formados, a natureza dos reinos elementares responde a isso. Então, voltando a dizer, uma live lá para trás eu falei sobre isso, rapidamente. Apesar de parecer estranho, no mínimo, vale lembrar que tudo aquilo na nossa realidade física, e quanto mais mergulhados no material, ou no que superficialmente observamos e damos como o único real, mais subjetivos são vistos e manifestados processos relativos a frequências diferenciadas do plano físico. Uma emoção, um pensamento, enfim. Aqui é subjetivo. Do outro lado, é objetivo. Cada sentimento ou emoção, principalmente emoções desenfreadas, de explosões, raiva, ódio, ciúme, inveja, etc., você está criando, sem saber, vida, porque nós somos co-criadores. Isso não sou só eu que estou dizendo, não. Muitos estudiosos ocultistas, muito mais profundos e abalizados do que eu, afirmam isso. Nós temos o poder da criação. Somos co-criadores, temos o DNA divino em nós. Voltando, todo sentimento ou emoção que nós tenhamos, de forma positiva ou não, muito forte, cria vida do outro lado, cria elemental artificial e cria seres do outro lado, além das formas de pensamento. E, ao desencarnar, temos que nos deparar com elas, pois o mundo astral é muito plástico. Com uma capacidade mental, consciencial jamais evoluída, você molda o que você quiser no astral. O pessoal está tão acostumado, plano astral. Plano astral é imediatamente superior ao físico. E é isso aqui perto do processo evolutivo real. Tanto é, volto a dizer, novamente, que a humanidade está atrasada. Dentro do processo evolutivo das raças, a nossa raça quinta já era para estar terminando o desenvolvimento do mental. Nós ainda estamos muito focados no astral, que é puro sentimento e emoção, ou melhor, gradativamente, do baixo para cima, emoção e sentimento. E os sentimentos mais nobres se fundem com o mental superior e depois o mental superior. Éramos, repito, para estarmos desenvolvendo o final do mental. A grande maioria ainda está pegada no astral e nas suas práticas antigas, atlantes, magistas, para lá de ultrapassadas. Em termos técnicos evolutivos. Muita gente se utilizando de técnicas e ferramentas magistas que não tinham mais que existir, era do final da Atlântida. O pessoal ainda pegado nisso. Então, além da queda, existe um atraso grande nesse processo. E a nova era está vindo aí para isso, para recuperarmos esse processo e darmos continuidade à questão evolutiva. A escolha é nossa em entrar nessa vibe ou nos atrasarmos mais ainda. Coisa que pode acontecer. Depende de nós. Como consciencial coletivo humano. Tá? Uma vez que o processo de despertar está ligado ao processo de expansão de consciência. Então, quando você desperta e você... nossa, é isso. É um caminho sem volta. E, como eu vou falar na próxima live, existe muito mais um caminho enorme a percorrer até o indivíduo chegar e dizer, sou um iniciado. E faz parte desse processo essa interação
com o universo, com o cosmos dentro de nós e fora, que são basicamente os reinos da natureza e os seres elementais. Então tem seres elementais no astral, tem seres elementais no mental, tem todo esse, e assim por diante, essa interação, porque faz parte da nossa estrutura evolutiva também, embora estejamos um passo à frente, evolutivamente, do reino elemental. Mas todos precisam de todos. Relembrando, a Terra, ela se reestrutura e se estrutura a partir da ativação dos 4 elementos feitos pelos reinos elementais, que tem, pelo seu princípio ativo, os seus tátuas, cada um com uma figura geométrica específica, cada um atuando numa determinada faixa de horário do planeta. A cada tantos minutos, a cada X minutos, você tem a mudança de predominância de um tátua para outro. Tátua do fogo, do ar, da água, da terra, do éter. O trabalho relativo da mente com a respiração, do tátua, que pode se apresentar de forma positiva ou negativa, tem nada a ver com mal e bem, são apenas polaridades. E a polaridade é o quê? São 2 extremos de uma mesma coisa. Ou seja, o processo evolutivo nosso é o equilíbrio entre as polaridades. Você saber estar bem quando a polaridade é negativa, tá? Transformando a polaridade negativa em algo positivo para você, fazendo o outro lado trabalhar para você de uma forma positiva, equilibrando o processo. E você pode se utilizar do reino elemental para isso, que não só tem essa estrutura geométrica, como cada um tem a sua cor específica, o seu tato do seu elemento e do ser elemental. Gnomo, ondina, silfo, salamandra. Tem o seu bija natural. Como é que você chama um elemental? É só com a mente? Não. Cada um tem um mantra e um bija específico. Qual é a diferença entre mantra e bija? O bija é o som natural das coisas. O som natural da terra, do fogo, do ar, da água. O bija de uma montanha, o bija de um chakra. O seu bija. Lembre que você está emitindo energia, está emitindo frequência vibracional, ou seja, você está emitindo em várias frequências cor, som e forma. Embora primeiro a ordem correta é som, cor e forma. O mantra é específico, relativo a uma questão puramente mental associada à frequência daquele elemento ou daquele elemental. Você tem uma hierarquia, obviamente, do elemental, o elemental evolui até chegar a uma condição de deva ou pequeno anjo. Hierarquia angélica, assim como, por exemplo, um arcanjo de alto grau, é um Mahamahadeva. Existe um Mahadeva de grande poder, que é o, vamos dizer assim, a síntese consciente de coordenação de todo um reino elemental. Vamos dizer, o chefão dos gnomos, o chefão das salamandras, o chefão das ondinas, o chefão dos silfos. Cada um com seu mantra de invocação, cada um com sua cor de invocação, enfim. É um processo bem profundo. Você vai visitar uma caverna. Tenta fazer bagunça na caverna. Você vai atiçar os gnomos. Para um ou outro se grudar na sua aura, não custa. E depois você acha que está obsediado.
Existe, inclusive, dentro da natureza, nos reinos elementais, eu não devia nem falar aqui, mas eu vou falar, mudanças de regência. Em determinados horários, até relativos aos tátuas, e, principalmente, da noite para o dia e do dia para a noite. Quando você está numa praia, quando você está numa mata, quando você está numa montanha, quando você está num ambiente natural, longe de pessoas, não precisa ser longe da civilização, você e aquele elemento, você e Deus. Você sente, por exemplo, nessa mudança, quando está amanhecendo ou quando está anoitecendo, a clara e nítida sensação vibracional da mudança de regência. Parece que sai uma equipe para entrar outra. Isso é nítido, isso existe e acontece. Como já aconteceu comigo várias vezes nas minhas incursões e de tantos outros. Você está numa praia, você está nadando ao pôr do sol, por exemplo, ou ao nascer do sol, você sente dentro da água a alteração de vibração de frequência, da hierarquia do dia, saindo, entrando na hierarquia da noite, enfim, e a questão défica ali relativa ao orixá, a natureza, por exemplo, das nereidas do mar, em relação ao que estava antes, a ambientação da praia. Isso é só um exemplo. No mato, na floresta é a mesma coisa, na cachoeira é a mesma coisa. Existem exercícios fantásticos que, por exemplo, os egípcios e os hindus faziam de reenergização dos corpos ao amanhecer e ao anoitecer, aproveitando diferentes frequências de prana e essa interação com os reinos elementais invocados naquela hora, naquele momento. Tem um exercício na cachoeira, então, que é fantástico. Você pega o prana ali do amanhecer, junto com o trabalho das ondinas, é fenomenal. Isso é um exemplo. Tá? Existem vários outros. Vale a pena pesquisar, estudar, incursionar sobre isso, com critério, com cuidado e com disciplina, que isso não é brincadeira, mas vale a pena. É muito interessante, é muito legal, é necessária essa integração e essa interação maior com a natureza. A simples consciência real da existência e manifestação disso já é um passo enorme. Então, além das regências, por exemplo, uma vez que temos consciência dessa energética, a energética do mar, então, é fenomenal. É importantíssimo ter um respeito enorme. Quando eu, pelo menos, faço isso, muita gente faz, ao adentrar e ao sair de uma floresta, de uma praia, do mar, de uma montanha, de uma cachoeira, qualquer elemento natural, né? Quando você vai subir num avião, num helicóptero, quando você vai subir num barco, até mesmo dirigindo, peça licença ao adentrar num reino e a toda a hierarquia que comanda aquilo ali. E agradeça ao sair. Você pode não sentir nada, mas o seu espírito, a sua conexão divina, sabe. Até você conseguir, ao entender como funciona a questão da vibração, terceira lei do Kybalion, terceira lei de Hermes Trismegistus, você captar a vibração do outro e interagir com a vibração do outro. Seja ele o outro uma pessoa, seja ele uma árvore, um vegetal, seja ele um animal, seja ele um mineral. Quando você aprende que numa ação mental e de vibração, naquele momento vocês dois são um só. Faz parte da descoberta do que é ser humano, que infelizmente a grande maioria da humanidade ainda não o é. Nós estamos chegando lá.
Bom, pessoal, existe muito assunto, muita coisa a dizer sobre isso, sobre outras tantas coisas, mas aqui isso é apenas uma colherzinha de café, né, dentro de um oceano sem exagero. O nosso tempo é limitado e, obviamente, como eu já disse antes, estamos numa live bastante heterogênea e pega o mundo inteiro. Então, não existe condição, em nem tão pouco tempo, e pela natureza desse trabalho, da gente se aprofundar em certas coisas, mas isso aí é o mínimo do mínimo para estimular muita gente a adentrar nisso. Eu vou realizar lives futuras sobre esse assunto, aprofundando cada vez mais, mas sempre lembrando que por aqui eu, pelo menos, falo menos de 10%, obviamente muito menos de 10% do que realmente existe e não dá para aprofundar. Vocês sabem disso. Tá? Mas o pouco que se fala aqui já dá para fazer um pequeno estrago. Né? E talvez em alguns uma mudança de pensamento, de concepção, de atitude, de estímulo, ou então nada. Aí é de cada um, óbvio. Tá? Meu trabalho aqui é de formiguinha, como de nós todos. Mas o formigueiro, depois que se forma, todos sabem o que é. Um grande abraço a todos vocês, tenham um bom final de semana. Obrigado por dispensarem seu precioso tempo neste trabalho. Obrigado, Karen, obrigado, Dorim, obrigado, TV Galáctica, mais uma vez. Tudo de bom para vocês. Muita saúde, muita paz, muita luz. Não lutem contra as trevas, lutem a favor da luz. E como já diziam os antigos egípcios, na manifestação do posicionamento de meditação dos seus nobres, da sua casta sacerdotal, dos faraós, na representação das suas estátuas, pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Que Deus abençoe todos nós, fiquem com Deus. Namastê. Tet Ha. Muito obrigado.